boa, galera! Nesse vídeo vamos repetir algumas regras que já codamos para ir fixando os conceitos e a escrita do CSS. Vamos aprender algumas propriedades novas como Background Image para dar aquele resultado diferenciado na nossa página e vamos também criar um fundo para a nossa imagem só no CSS. Então, vamos que vamos! Nesse vídeo o que a gente vai fazer é agora customizar e estilizar nossa seção de banner, certo? Então, vou começar aqui deletando, fechando aqui os nossos arquivos, né? E vou criar um banner.css aqui dentro do nosso diretório styles, certo? Então, depois eu já vou vir aqui na nossa HTML, vou colocar aqui o banner, duplicar, depois de ter duplicado a linha, vou colocar o banner aqui certinho e beleza, já estou linkando o arquivo externo da nossa nova folha ali, né? E aí então vamos fazer o seguinte, vou fechar o nosso header e eu vou criar, e a gente vai fazer alguns ajustes, né, no nosso HTML. O primeiro eu vou tirar esse ID e vou transformar ele em class, né? Uma outra coisa que eu vou fazer é criar um link dentro do nosso, logo abaixo, na verdade, do nosso P entre a nossa imagem. Então, um cerquilha no href e ele vai ser o link nosso de vem aprovar. Então, o nosso link principal, ação principal ali, né? Toda essa parte dos links aqui, do título até o link, eu vou colocar tudo dentro de uma div. Então, pelo element div.banner highlight tracinho content, vou dar um tab e vou colar aqui, só não esquecendo alinhando aqui, né? Bom, os elementos aqui de textos, o H2 eu vou dar uma classe, um nome de classe para ele que vai ser o nosso banner highlight. Então eu vou padronizar que todo elemento dentro vai começar com banner highlight. Então vai ser o banner highlight title. Opa. Outra classezinha aqui vai ser o banner meu Deus, hoje tá difícil. Highlight traço subtitle, beleza? Vou vir aqui no nosso P e vou chamar ele de banner highlight description. E aqui no nosso link vou dar o nome de banner highlight link, beleza? Então, vamos ver aqui o projeto original. Olha só, a imagem, ele tem esse círculo, né, por trás aqui. E aí esse contorno, esse fundo dele aqui a gente não tem na original. Então a gente vai fazer isso via CSS. Então vou recortar aqui a imagem e vou criar uma div de banner highlight image background. E cola a imagem aqui dentro dele. Então, aqui a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a segunda parte de div, que vai ser do nosso lado direito. A primeira parte das primeiras divs vão ficar do lado esquerdo. A nossa seção está totalmente completa aqui, né, dos elementos, para a gente conseguir estilizar conforme a gente viu ali no nosso site final, né? Então, vamos aqui para o banner CSS, vou começar com o seletor de classe do conteúdo de fora, né? Então, lembrando, ponto por causa de classe, daí coloco o nome da classe, que no caso aqui é o banner highlight, chaves para abrir o escopo da regra, e a gente vai começar uma propriedade nova que a gente ainda não viu, que é background image. A background image ela recebe uma URL e a URL é entre os parênteses, né? A gente vai colocar o caminho para a imagem que a gente quer. Como a gente está num arquivo dentro de styles, eu tenho que dar 2.barra para subir o nível, né, dos arquivos. Entro no diretório images e depois coloco o arquivo que eu quero, a imagem que eu quero fundo. Salvar, pode ver que ela já aparece ali na nossa página, né? Então, uma outra propriedade aqui complementar vai ser o background size. E o background size vai ser o valor reservado contém
que o que ele vai fazer? Independente do tamanho do nosso elemento, o nosso background ele vai sempre pegar tudo para ficar a imagem completa. E por último aqui das background, eu vou colocar o background position e eu vou colocar ele como center, porque vou falar que o eixo dele vai ser sempre centralizado, sempre tanto no vertical quanto no horizontal. E para dar o estilo final dessa estrutura, vou colocar o padding passando 32 pixels para cima e para baixo e 24 pixels como segundo valor, que coloca na esquerda e na direita. Então beleza, esse aqui é o primeiro resultado nosso da estrutura do banner, não da nossa seção. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa parte do conteúdo, essa parte do lado esquerdo, né? Todo esse bloco rosinha. Então a gente deu o nome dele de Banner Highlight Content, vou abrir um escopo de uma regra, vou mudar a cor de fundo com background color e o hash e o hexa dele vai ser E18795. Salvei, pode ver que ele já pega ali, né, o conteúdo de bloco, pega a linha toda até o final, já de outra cor. Vou adicionar um padding de 24 pixels, que é um valor só direto, ele adiciona para todos os lados, e vou tirar ele da ordem de renderização com float left, para conseguir posicionar, né, a nossa imagem depois do lado direito. E agora, já que a gente fez a parte do conteúdo, né, o lado esquerdo, vamos fazer o lado direito. Então, ponto, por causa da classe, banner highlight, traço image, traço background. Abro o escopo. E aí vamos começar aqui o que? Vamos adicionar um background color. Vamos pôr ele branco. Então vou colocar aqui a forma short render, né, encurtada do hexa, dos 3Fzinho. Já viu que ele renderizou ali por cima da imagem. Vou pôr a dimensão dele de 300 pixels para largura e 300 pixels para altura. Vou salvar e pode ver que agora já deu uma mudada, né? Já cai ali embaixo, já não está todo o bloco como antes, né? Vamos fazer também o contorno dele. Então é border com 10 pixels, solid, e a cor dele vai ser o Cerquilha F41 668, que vai ser esse magentinha, né, esse rosinha aí que chama a atenção aí das pessoas que estiverem acessando a nossa página. Então, vamos fazer agora, deixar ele em forma de elipse, né, que eu vou colocar ali o border radius de 50%. Como ele é um quadrado perfeito, ele transforma num círculo, uma elipse perfeita também. E no final, para jogar tudo para o lado direito, eu vou colocar o float right, igual a gente fez lá no header. Mas viu que o background dele ali já quebrou, né? Já foi lá para cima, deve estar só contando os paddings que nem a gente fez da outra vez, né? E aqui, ó, para finalizar a parte da imagem, aqui está estourando o tamanho do nosso background, eu vou adicionar um Object Fit Contain, que é basicamente a mesma coisa do background size contain, só que você aplica direto, né, no elemento IMG, não precisa ser um elemento um valor de background. E eu vou colocar 100%, igual a gente fez lá com o logo, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a nossa imagem do banner principal. Mas olha lá, beleza, acertamos uma parte, mas ainda precisa ajustar a questão da seção. E aqui eu vou copiar até a técnica do Clear Fix do header, porque é uma técnica, como eu falei, já é uma técnica ultrapassada, mas vou só pegar ele aqui, dar um copiar no banner, trocar o seletor da classe, se eu salvar, pronto, ele volta lá a funcionar e a resolver o nosso probleminha ali de não guardar, né, o espaço de renderização. Beleza? Então fizemos o que? Fizemos a parte do lado esquerdo do conteúdo, fizemos a imagem e fizemos a seção. Então acho que dá para a gente agora dar continuidade e para os elementos de dentro do conteúdo, né? Então são os elementos de texto ali e o link. Então começando pelo title, copiei aqui a classe do nosso title, do nosso H2. Vamos lá para o nosso banner CSS.
Daí eu gosto de seguir meio que uma linha de estrutura, então como eu entrei no content, eu vou pôr o title aqui perto, já vou criar para não ter que ficar voltando toda hora no HTML todas as regras vazias, então title, subtitle, description e link, e vou começar aqui pelo title. O title que a gente vai fazer é mudar apenas o tamanho da fonte, então vou transformar ela em 18 pixels. O subtitle, a gente vai também mudar o tamanho da fonte, então vamos mudar o font size para 32 pixels e vamos pôr um espaço ali para baixo, né? O margin bottom eu vou deixar de 12 pixels. Na hora que salvar, olha aí, já vê o tamanho das fontes. E aqui é legal porque não importa, né, qual é o heading, né? A gente consegue aumentar ou diminuir. E aí eu vou fazer aqui, vamos mudar o nosso P, eu vou copiar aqui esse font family e fiquem tranquilos, com o coração quentinho, que nas próximas a gente vai arrumar isso para não precisar ficar copiando e colando a font family. Vamos colocar também uma margin bottom dele de 24 pixels dele para o link. Então beleza, já tem aqui a estrutura, pelo menos o ritmo vertical dela, alguns tamanhos ali. Os posicionamentos já começam a chegar no resultado final do que a gente quer, né? Dá pra ver aqui, legalzinho, beleza. Então, aqui no final do link, a gente vai colocar um estilo bem parecido com aquele do botão, né? Aquele linkzinho ali do header, do cabeçalho. Então, vamos fazer um border 2 pixels solid e aqui o hexa da corzinha marrom, beleza, já está até certinho. Então vamos pro próximo, vou colocar um border radius dele de 12 pixels, beleza. Vamos colocar um padding dele de 8 pixels para cima e para baixo e 24 para as laterais. Vamos copiar de novo, né? Font family aqui para dentro. Vamos ver o que mais. A gente tem um font size de 18 pixels. A gente também vai ter o peso, né? O font weight dele para 600, para ficar um pouco mais boldzinho. O decoration dele virar none, que a gente não quer o sublinhado por padrão. A cor, a gente vai pôr a cor branca, então vai ser o FFF, o encurtado do hexa, né? E a cor de fundo vai ser a mesma aqui da nossa cor de borda. Salvar e aí beleza, tá lá o estilinho, né? Agora falta a gente ajustar o estado dele, né, de over ali, né? Então a gente pega o elemento, pseudo classe over, e aqui a gente vai pôr o que a gente vai mudar, que no nosso caso é só, acho que a cor e o background. Então a corzinha vai ser a cor da borda e o background vai ser transparente. E agora só vou segurar e forçar, que a gente não quer nesse caso o sublinhado no over, né? Salvar, vamos lá olhar, fizer o overzinho do jeito que a gente estava prevendo ali, ou no nosso header, certo? Não, na verdade não está certo não. Aqui dentro é ao contrário, vou recortar daqui, colar no de cima, recortar esse de baixo, colar aqui para dentro do over, e o valor é transparente. Salvei. Opa, não, na verdade o valor dele é o da cor da fonte. Agora sim. E aí, agora a gente tem o resultado invertido, né? Nosso botão sobre, né, um fundo mais chapado, mais escuro, ele fica invertido, e a gente conseguiu fazer esse resultado conforme o previsto. Recapitulando o que fizemos nessa aula. Primeiro, criamos um novo arquivo para o banner.css. Segundo, aplicamos alguns estilos já feitos anteriormente, por exemplo, o Clearfix. Terceiro, fizemos um fundo totalmente em CSS para a nossa foto. Ainda tem o quarto, adicionamos uma imagem para o fundo no nosso banner. Na próxima aula, vamos criar estilos globais e aprender sobre propriedades por herança, criar novas folhas de estilo para o layout e também para o rodapé.